O livro de Efésios 5, versos 15 a 17 nos diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, verso 15 a 17. Que conselho maravilhoso do apóstolo, não é mesmo? Não vivam como insensatos, vivam como sábios. Aproveitem bem o tempo. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Porque Paulo aqui, ele busca mostrar o que os pagãos valorizavam e o que os crentes devem valorizar. O que eu e você, como professo povo de Deus, valorizamos. Sabemos nós que os descrentes, eles valorizam as coisas, as festas, né? As bebedeiras, as orgias, o dinheiro, o luxo, a fama. Mas os filhos de Deus, eles sabem que o fim se aproxima, que o juízo final se aproxima. Então, eles buscam dar valor, um verdadeiro valor às coisas eternas. Em vez de investirmos pesado nas coisas aqui desse mundo, nós devemos investir em justiça, em bondade, em verdade, diz o apóstolo Paulo. Nós, olhando o livro de Efésios 5, verso 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus. Vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Esta mensagem de hoje são alguns conselhos maravilhosos que Paulo traz. Aqui está dizendo, sejam imitadores não do pastor, sejam imitadores não do seu pai, da sua mãe, não do ancião da igreja, do diácono. Sejam imitadores de Deus. Olha que conselho. Veja que importante. Deus deve ser o nosso estilo de vida. Deus deve ser o nosso alvo. Ele é que deve ser imitado. E Paulo aqui, ele insta para com os fiéis a viver em amor uns para com os outros. Que coisa impressionante, viver em amor. Esse amor, ele compara ao amor de Cristo. Ele fala do amor de Cristo, melhor, e diz, olha, vocês devem viver um amor semelhante ao de Cristo. Tá? E Paulo, referindo-se ao sacrifício de Cristo, aquele amor de Cristo, ele falou sobre o sacrifício dele, que foi motivado pelo amor, tanto do Pai quanto do próprio Filho. Portanto, também nós devemos viver em amor, motivados pelo amor de Deus. Percebeu? Motivados pelo amor de Deus. Segundo, o apóstolo Paulo diz que o sacrifício de Cristo, ele foi substitutivo, isto é, Cristo morreu em nosso lugar. Ele não foi uma vítima passiva, mas ele se entregou por nós. Bom, então nós também devemos, meus queridos, ir além daquilo que é natural de nós mesmos. Amar além do que nós podemos por nossa própria natureza. Esse é o conselho. Não que nós vamos substituir, ser substituto
mas nós podemos amar profundamente. E Paulo, ele diz mais com relação ao sacrifício de Cristo, porque ele diz: amem como Cristo nos amou. À luz dos símbolos lá do serviço do santuário do Antigo Testamento, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. Portanto, quando nós amamos para sermos imitadores de Jesus, nós devemos muitas vezes nos sacrificar, né? Fazermos algum sacrifício. Devemos muitas vezes colocar eu de lado, sacrificar o meu eu, sacrificar as minhas vontades, sacrificar os meus orgulhos, sacrificar muitas coisas na nossa vida para assemelharmos o amor de Jesus. O sacrifício de Cristo foi aceito porque ele foi uma oferta de aroma agradável a Deus. Portanto, também devemos amar. O nosso amor, ele deve ser um amor de aroma agradável. Percebeu como Paulo ele aprofunda nesse assunto? Por isso ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Queridos, só o Espírito Santo em nossa vida, né, para podermos viver um amor semelhante, não à altura, tá? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele via a ética dos seus dias, o comportamento dos seus dias, e ele estava vendo pessoas sendo convertidas ao cristianismo, jovens sendo convertidos ao cristianismo, e muitos corriam o risco de perder a ideia, porque o mundo de Paulo era um mundo complexo, meus queridos. Aqueles dias, há 2000 anos atrás, o pecado era assustador como é nos dias de hoje. Percebeu? Então, era perigoso os cristãos recuarem, ser atraídos pelas coisas do mundo, pela perversão moral, perversão sexual dos dias. Então, Paulo está dando esses conselhos. Aquele mundo greco-romano exibia uma corrupção, uma perversão moral terrível. Aqueles banquetes, aquelas festas, aquele comportamento de embriaguez que viviam, a grosseria, a libertinagem, os entretenimentos indecentes e imorais dos dias de Paulo, era cruel, era cruel. Portanto, Paulo chama a atenção dos crentes: olha, não vivam assim não. Vivam diferente, vivam em amor. Os centros urbanos daqueles dias, eles proporcionavam uma permissividade, fomentavam as práticas sexuais e morais de uma forma berrante. Portanto, Paulo vai aconselhar os seus irmãos, os fiéis, os novos crentes, mesmo aqueles que não eram crentes. Não é assim que nós devemos viver, porque se assim vivermos, não vamos ter condição de enfrentar o juízo. Então ele instruía os crentes a ser prudente no seu comportamento, de forma a obter boa reputação entre os incrédulos dos seus dias. Parece que Paulo está falando hoje, né? Parece que ele está escrevendo agora. Parece que ele está vivendo agora. Portanto, qual é o conselho de Paulo para mim, para você, cristão dos dias de hoje? É o mesmo. E ele vai dizer mais: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Não se deixe enganar por palavras vazias. Ah, meus queridos, como esse verso é importante para os nossos dias. Palavras vazias.
palavras de políticos, palavras de filósofos, palavras de teólogos, palavras de pastores, de líderes religiosos, palavras de toda sorte de ser humano, palavras vazias, hein? Será que não estamos vivendo isso? Palavras vazias que nos leva à frieza espiritual, nos leva a ser uma pessoa imoral, a ser uma pessoa impura, avarenta. E ele diz bem claro que os que estão em Cristo, eles são destinados a participar do reino futuro de Cristo. E eles não devem agir como aqueles que não buscam o reino futuro de Cristo. Os crentes, os fiéis, eles podem ser enganados por linguagem explícita e pensar que o pecado sexual não é tabu, que o pecado da imoralidade não é tabu. Pensar que a vida de festança, de bebedeira, de permissividade, é isso que Paulo está dizendo. Cuidado, vocês podem ser atraídos. Hoje a televisão, né? Hoje o celular, hoje a mídia bate pesado na nossa vida. Cuidado com palavras vazias. Está cheio de propagandas vazias. Está cheio. Pois é. Quem é enganado com palavras vazias corre o risco de, no juízo final, ter que enfrentar a ira de Deus. Sabe, Deus é um Deus paciente, é um Deus justo, é um Deus compromissado, mas ele é obstinado contra o mal. Deus não pode aceitar o mal. Ele tem uma reação que será explosiva contra o mal. Será, meus queridos, ele vai exterminar todo o mal. Por isso Deus adverte os seus filhos sobre os juízos vindouros, sobre a sua graça. O ser humano, por natureza, somos filhos da ira. Somos sujeitos aos juízos de Deus. Mas a graça de Deus nos cobre quando nós vamos a Jesus, quando nós buscamos os conselhos de Deus, quando nós ouvimos o conselho de não sermos participantes com os pecadores, não podemos ser cúmplices com os pecados desse mundo cruel. Vivam como filhos da luz. Oh, meu querido, quantos cristãos vivem piores do que os mundanos? Quantos cristãos, professos, batizados em uma determinada igreja, são membros de igreja, são até pregadores, são até pastores, líderes de igreja. Mas Paulo diz, olha, vivam como filhos da luz, tratem de descobrir aquilo que é agradável ao Senhor. Não busque os prazeres pagãos, não busque a impureza, a avareza, porque o objetivo do verdadeiro cristão ele é distinto. Não agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Porque um dia nós queremos viver ao lado de Deus. E a única coisa que nós vamos levar para viver ao lado de Deus, meus queridos, é o nosso caráter. E o nosso caráter ele tem que ser moldado aqui. O crente, ele busca refletir o alto sacrifício de Cristo, vivendo em amor, como Cristo nos amou, como Cristo se entregou por nós. Cuidado com as palavras vazias que você ouve. Por isso nós temos a Bíblia Sagrada em mãos. Bíblia que nos traz conselhos 24 horas para nós, para não podermos viver as escusas, vivermos em desculpa. Não participe das obras infrutíferas das trevas, diz Paulo.
não participe, porque tudo aquilo que eles fazem nas trevas é até vergonhoso mencionar, diz o apóstolo Paulo. Mas tudo que é exposto pela luz se torna visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso nos é dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você, cristão. Tenha um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Não podemos nos descuidar. Tenhamos um estilo de vida não imoral, não oposta a Deus. Nós tenhamos um estilo de vida que, aos incrédulos perceber, eles entendam que realmente ali é um filho da luz. Como que nós devemos viver diante dos incrédulos? Como? Como filhos da luz. Aquele que ilumina, aquele que leva bênção, leva paz, aquele que transmite amor, graça. É isto. Porque quando os de fora notar no cristão a luz de Cristo, ver a luz de Cristo em mim e em você, ele vai perceber que há um Deus e eles vão aceitar a Jesus por intermédio de você, do seu testemunho, da luz que você é. E quando nós refletimos luz, meus queridos, nós mostramos a bondade divina, nós transmitimos a bondade divina. Quando deixamos de expor as obras das trevas, exibimos então uma alternativa justa, amorosa, de graça, transmitindo bênção aos outros. As pessoas vão ver que existe um Deus, e vão crer em Deus, vão aceitar a Jesus por intermédio do meu e do seu testemunho. Paulo está dizendo: vocês devem exibir os frutos da luz para ganhar os mundanos para a fé em Cristo Jesus. Exibir os frutos da luz. As coisas reprovadas, meus queridos, pela luz, são trevas. Se a luz reprova, é trevas. Não há lugar para a vida imoral para o cristão. Não há. Os que não são cristãos, os mundanos, podem olhar para mim e para você e ver uma luz diferente, ver algo diferente, ver que o caminho do cristão ele é frutífero, ver que o caminho do cristão é luz, é bênção. Portanto, nós temos que ter cuidado com o nosso modo de viver. Porque quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para ser luz. Ele nos chamou para ser bênção. Chamou para nos ser graça, misericórdia, amor. Quantos cristãos podem experimentar a luz através de mim e de você? Como que os meus vizinhos me veem? Você, meu querido irmão, que está me ouvindo nesta manhã, como que os vizinhos lhe veem? Como um bom cristão? Ou como aquele cristão que as pessoas vão falar negativamente de você? Percebeu? Nós precisamos ser transformados. Não é porque eu sou cristão há 20, 30 anos, porque eu frequento uma igreja, porque eu sou batizado em uma igreja. Não é por isso que eu devo bater no peito e dizer: não, já está bom. Não, meus queridos, nós devemos andar para frente, para o alvo cada dia, sermos transformados cada dia. Por isso Paulo diz: desperta, tu que dormes. Quantos cristãos estão dormindo um sono espiritual? Não experimentaram ainda a presença transformadora de Cristo. Só tem nome,
não têm aparência, vestem como os demais, comem como os demais, ouvem as músicas como os demais, negociam como os demais. Percebeu quanta coisa? Por isso Paulo está dizendo, você que é cristão, não importa a sua religião, não importa. Você professa seguir a Cristo, precisamos ser transformados cada dia. Desperta, tu que dormes, e Cristo lhe resplandecerá. Sabe, nós temos muitas coisas a buscar de Cristo, muitas coisas, muitas bênçãos. Nós só temos coisas boas, edificantes, salvíficas, que transformam, que trazem paz, que trazem alegria para a nossa vida em Cristo Jesus. Nós só temos bênção a buscar de Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, não vivam como tolos, vivam como sábios. Quantos cristãos tolos, vivendo como tolos. Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Você tem na mão a Bíblia Sagrada e ali estão os conselhos inspirados em todos os aspectos. Não vivam como tolos. É possível a gente buscar esses conselhos na palavra de Deus? Paulo diz, andem como filhos da luz. Quando Paulo diz andar, isso ele está dizendo com respeito à nossa maneira de viver. Precisamos de saber aonde nós pisamos. Não podemos pisar em lugares desnivelados na nossa maneira de viver como cristãos. Não podemos pisar em lugares escuros. Não podemos pisar em lugares falsos, em lugares que é trevas. Não podemos buscar a sabedoria nossa, do nosso interior. Nós precisamos de buscar sabedoria de Deus, na palavra de Deus. Não vivam como tolos. O tempo é curto. Por isso Paulo diz, aproveite bem o tempo. Aproveite cada oportunidade para ser uma luz. Aproveite as oportunidades, amanhã não nos pertence. Aproveite o máximo agora para viver como luz. Os dias são maus. É desafiador para nós cristãos, é desafiador. O curso desse mundo é dominado pelas potestades das trevas, pelo inimigo Satanás. Portanto, Deus está dizendo através do apóstolo, vivam como filhos da luz. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nesses tempos perigosos, difíceis, precisamos de estar seguro na mão do Todo-Poderoso. Paulo, ele disse para mim e para você, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Paulo aqui está falando literalmente sobre a embriaguez, sobre as bebedeiras, sobre o vinho ou a bebida alcoólica. Ele está falando sobre isso mesmo. Abandone esses entorpecentes. Eles vão te levar à ruína. Tem muitos cristãos aí que vivem na bebedeira. Muitos. Exatamente. Portanto, Paulo está dizendo, abandone isso aí. Ele proibiu literalmente a embriaguez. Ele usou os livros de Provérbios, livro do Antigo Testamento, citando aqueles textos. A embriaguez, ela é maldita mesmo, é obra do inimigo Satanás. Arruina a moral, arruina a nossa vida familiar, arruina toda a vida de um ser humano, arruina a sociedade, causa acidentes, tantos bilhões gastos em hospitais por causa da bebedeira. Ela não leva a nada, não leva a nada. Paulo diz, não se embriague. Para com isso, só vai trazer ruína para você, para sua família. E aqueles que se embriagam sabem disso, sabem a ruína que traz, sabem.
Abandone, meu querido, busque força em Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, não se embriague não, para com isso, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que o Paulo está dizendo, em vez de você se embriagar com as bebidas da vida, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver que coisa maravilhosa, que transformação, que alegria. Já imaginou aquele pai que chegava em casa brigando, xingando, batendo, bêbado, falando besteira? Já imaginou esse homem cheio do Espírito Santo? Já imaginou que bênção seria essa mulher cheia do Espírito Santo? É o que Paulo está exortando eu e você cristão, a sociedade em geral. Abandone a bebedeira, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Você vai ver que transformação, que coisa fantástica. A sua família vai encher de bênção. Em vez de você ficar falando besteira, xingando, Paulo diz, vai cantar, louvar, agradecer a Deus com salmos, com hinos, com louvores, com o estudo da palavra de Deus. Você vai ver que você não vai se arrepender. Abandone a bebida, abandone, deixe de lado, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Vá adorar a Deus. Busque ser cheio de louvores, de gratidão, de ações de graça. Isso vai agradar a Deus. Isso vai agradar a sua família. Isso vai agradar a sociedade. Aquela sociedade que gosta do bem-estar. Portanto, meus queridos, vai ser bênção para a sua vida deixar-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ele assumiu uma postura firme contra o pecado, principalmente contra o pecado da imoralidade sexual, principalmente contra o pecado o comportamento imoral na igreja, contra a bebedeira, contra todas as más atitudes de um cristão. Ele chamou os cristãos a exibir um alto padrão, uma conduta como filhos amados de Deus, como santos. E o que nós estamos fazendo hoje? Dá para a gente ouvir esses conselhos do apóstolo? Dá para a gente viver a luz de Cristo, o amor de Jesus? Paulo está falando para você que é cristão, mas também para você que não é cristão. E eu quero lhes afirmar, como o apóstolo Paulo, sede filhos amados de Deus, porque Jesus morreu por mim e por você. Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus nos ama a tal ponto de ter dado a sua vida. E se precisasse, ele daria a sua vida novamente. Mas ele não vai dar novamente a sua vida porque o sacrifício dele foi completo. Ele já amou tanto que ele já deu a sua vida por você. Portanto, vamos viver como filhos da luz. Vamos ouvir os conselhos de Deus através do apóstolo Paulo. Jesus espera uma decisão minha e sua, cada dia, vivermos a sua vontade, vivermos ao lado dele. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos traz sábios conselhos desta manhã. Há muita coisa em nós que precisa ser mudada, Senhor. Opere na vida desse meu querido ouvinte nesta manhã, na minha vida, na vida de cada filho teu. Quanta mudança precisa ser operada em nós, mas o teu Santo Espírito pode fazer isso. Que abramos o nosso coração ao teu Santo Espírito, que abramos a tua palavra, a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa agir em nós, fazendo-nos bênção, fazendo-nos ser luz. Que a tua graça nos alcance em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, Deus abençoe você poderosamente. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.